O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam, que vocês compreendam como foi montada e como é distribuído os elementos na tabela periódica. Como é que esses elementos são distribuídos, como é que essa tabela foi pensada, como é que ela foi montada e como é que você encontra cada um desses elementos nessa respectiva tabela. Então, a aula de hoje se intitula Tabela Periódica e Periodicidade. Então, de novo, está aí a tabela, e eu já venho algumas aulas dizendo e aconselhando que vocês tenham essa tabelinha em mãos, tenham essa tabelinha impressa, procurem imprimir, procurem ter sempre essa tabelinha disponível, de fácil acesso, porque o químico, o farmacêutico, todo profissional que lida diretamente com produtos químicos, com elementos químicos, que lida diretamente com a química, como é o caso do farmacêutico e do próprio químico, ele precisa ter essa tabelinha em mãos. Aqui no curso eu não vou obrigar que vocês decorem número atômico, não vou obrigar que vocês decorem número de massa, posição desses elementos, não vou obrigar nada disso. O químico lá tem que saber isso aí de cor, mas os outros profissionais basta saber o que é que a tabela significa, saber como esses elementos eles foram distribuídos e saber que existe uma lógica nessa distribuição. Os elementos não foram jogados aí de qualquer forma. Existe uma lógica, existe uma explicação científica para essa distribuição. Então, eu não vou perder tempo com o histórico. Essa tabela periódica ela tem um histórico muito grande e antes dessa tabela, vocês estão vendo aí na tela, que é considerada a classificação periódica moderna, ou seja, é a tabela periódica mais moderna, é a tabela periódica que nós utilizamos nos dias de hoje, até chegar a esse modelo, foram vários outros modelos. Existiram várias outras formas de organizar esses elementos. Não vou perder tempo com esse histórico. Essa tabela, repito, que é a que nós utilizamos, que é a tabela indicada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, um órgão que rege todas as leis da química. Então, essa tabela periódica que vocês estão vendo na tela é considerada a tabela periódica moderna, onde os elementos eles estão distribuídos em linhas e colunas. Daqui a pouco eu explico o que é que cada uma delas significa. Mas o que chama atenção de cara, não sei se vocês perceberam quando começaram a ter acesso a essa tabela, e nas últimas aulas vocês precisaram consultar essa tabela, algumas questões que eu propus propositalmente, eu não dei número atômico, não dei símbolo do elemento, exatamente para forçá-los a pesquisar na tabela. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa tabela ela obedece uma ordem crescente de número atômico. Ó. Então, só para que eu garanta que não esteja falando grego. Cada um desses elementos, eles possuem um núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e ao redor deste núcleo circulam os elétrons. Este núcleo, onde encontram-se os prótons, a quantidade de prótons equivale ao seu número atômico. Então, no caso dessa tabela que vocês estão vendo na tela, esse númerozinho de cima aqui, ó, é o número atômico. E a tabela, quando você tem acesso a ela, de cara você já percebe que os elementos eles estão colocados em ordem de número atômico. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro elemento, que é o hidrogênio, tem número atômico 1, esse númerozinho que está aqui em cima. Aí, seguindo aqui na mesma linha do hidrogênio, ó, eu tenho o elemento hélio, tem número atômico 2. Aí, na segunda linha, o lítio, 3, berílio, 4, boro, 5, carbono, 6. Então, observem que os elementos eles estão dispostos, eles estão organizados em ordem de número atômico. Do menor, que é o hidrogênio, até o maior, que tem número atômico igual a 118. Esse elemento aqui. Então, de cara, você já percebe que essa tabela é organizada. Uma das várias organizações, ela é organizada por
ordem crescente de número atômico. Bom, de novo, ela é distribuída por linhas e colunas. Essa tabela ela é dividida em períodos e grupos. Os períodos são as linhas e os grupos são as colunas. Vamos com calma aqui trabalhar primeiro e entender primeiro o que são esses períodos, que são essas linhas aqui, ó, linha 1, 2 até a 7. Esses períodos eles correspondem a essas linhas horizontais da tabela. E esses períodos, essas linhas, estão diretamente relacionados ao número de camadas. Por isso que foi importante que vocês tenham entendido as últimas aulas. Então, os períodos, as linhas, estão relacionados ao número de camadas ou ao número de níveis ocupados numa distribuição eletrônica. É por isso que eu insisti veementemente, passei várias questões, exercitei com vocês, resolvi que vocês aprendessem a fazer aquela distribuição eletrônica. Que agora a gente vai usar essa distribuição eletrônica para entender como os elementos eles são distribuídos dentro dessa tabela. Então, vamos lá de novo. Essa tabela ela é dividida em períodos, que são as linhas, e grupos, que são as colunas. Trabalhando inicialmente aqui com os períodos. Esses períodos eles correspondem às linhas e estão diretamente relacionados com o número de camadas ou o número de níveis. Para ser mais preciso, para ter uma linguagem mais química ainda, eles estão relacionados ao número quântico principal de uma distribuição eletrônica. Então, nós vimos nas últimas aulas que nós temos, no máximo, 7 camadas. Número quântico até 7. Portanto, é por isso que nós, se você observar aí na tabela, nós temos, no máximo, 7 linhas. Nós temos, no máximo, 7 períodos. Linha 1, período 1, 2, 3, 4, até 7. Porque, como eu disse, vou estar sempre repetindo nessa aula, as linhas, os períodos estão relacionados com o número de camadas. Por exemplo, eu quero que vocês entendam, e vou cobrar isso numa possível avaliação, que você localize um elemento qualquer dentro dessa tabela, dentro desses quadradinhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o elemento cálcio, que tem número atômico 20. Então, para mim saber qual é a localização do cálcio dentro da tabela, eu vou ter que fazer a sua distribuição eletrônica. Então, de novo, o elemento cálcio tem número atômico 20, portanto, ele tem 20 prótons, consequentemente, ele terá 20 elétrons, porque todo elemento é neutro. Então, fazendo a distribuição eletrônica desses 20 elétrons, para me saber qual é o período, qual é a linha desse elemento, quantos níveis foram necessários para a distribuição do cálcio? Quantos? Professor, como é que eu sei? Nível 2, nível 3, nível 4. Portanto, 4 níveis, 4 camadas, portanto, o cálcio está localizado no 4º período. Então, olhando aqui para a tabela, eu tenho o período 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que o cálcio está nessa linha aqui. O cálcio está localizado nessa linha porque ele preencheu 4 níveis na distribuição eletrônica. Professor, qual grupo? Mínima ideia. Isso aí a gente vai ver depois. Por enquanto, eu estou preocupado só em saber qual é o período dele. Outro elemento aí, o berílio, que tem número atômico 4. Para fazer a distribuição eletrônica dele. Fica um S2, 2 S2. Quantos níveis foram preenchidos? 2. Portanto, ele está em que período? Segundo, sem erro. Simples assim. Eu quero colocar uma tabelinha dessa, toda em branco, te dá um elemento
te dá o número atômico dele para você colocá-lo aqui dentro da tabela sem consultar a tabela. Então, o período você já descobriu. Faz a distribuição eletrônica, vê quantos níveis foram preenchidos e localiza aí o período. Perfeito. Professor, e como é que identifica o grupo? Porque o período está fácil demais. Concordo. Bom, o grupo ele requer um pouco mais de cuidado. Ó. Os grupos são as colunas de 1 a 18. São essas colunas. Essas colunas, elas são designadas pelos números de 1 a 18, que é a nova regra utilizada pela IUPAC. Vocês lembram, quando vocês fizeram o ensino médio, a maioria dos livros do ensino médio, principalmente os mais antigos, eles trazem essa nomenclatura aqui, ó. Colunas A e colunas B. Essa é uma velha nomenclatura, mas que hoje é ainda muito utilizada. A maioria dos químicos ainda preferem utilizar essa nomenclatura que designa os grupos através dessas letras A e B. Porém, para que saibam, a nova regra da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, sugere que a tabela periódica, que os grupos da tabela periódica sejam designados pela numeração de 1 a 18. Bom, os elementos do mesmo grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, até o grupo 18, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. É por isso que eles foram colocados dentro desses grupos, porque todos os elementos do grupo 1, pela nomenclatura nova, ou do grupo 1A, pela nomenclatura antiga, apresentam características químicas semelhantes. Assim como todos os elementos do grupo 18 ou grupo 0 apresentam as mesmas propriedades químicas. A gente vai ver lá na frente, inclusive, que esse aqui é o grupo chamado de gases nobres, porque apresentam características químicas semelhantes. Bom, professor, então como é? Para eu encontrar o período, a linha de um elemento, basta eu fazer a sua distribuição eletrônica e verificar quantos níveis foram preenchidos. Perfeito. E para me saber qual é o grupo, aí você vai ter que prestar atenção no seguinte. Se você quiser obedecer a nomenclatura nova da IUPAC, você vai observar que os grupos 1, 2, 13 a 18 eles são terminados nos subníveis. A distribuição eletrônica dele, do grupo 1 e 2, termina no subnível S. Do 13 ao 18, terminam nos subníveis P. O grupo 1 e o grupo 2 possuem, respectivamente, na última camada da distribuição eletrônica, 1 e 2 elétrons, que é chamada camada de valência. Vamos com calma, que isso é um pouco confuso mesmo. Então, ó, como é que eu sei quando determinado elemento pertence a cada um desses grupos? Então, os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estão relacionados com a quantidade de elétrons que possuem no que a química chama de camada de valência. Professor, eu lembro dessa expressão, mas não lembro o que é que significa. Gente, a camada de valência é a camada referente ao último nível, o maior nível quântico da distribuição eletrônica. É a camada mais externa de um átomo. Então, de novo, os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estão relacionados com a quantidade de elétrons que tem nessa camada de valência. Por exemplo, todos os elementos do grupo 1
possuem um elétron na camada de valência. Na última camada, no último nível da distribuição, possui só um elétron. No grupo 2, na última distribuição, no último nível da distribuição, na última camada, na camada de valência, possui 2 elétrons. E assim sucessivamente. Ó. O 13, 3 elétrons. O 14, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada de valência. Então, para ficar mais claro, deixa eu mostrar aí um exemplo. Ó. O elemento químico chamado de magnésio tem número atômico 12. Então, para mim saber qual é o período e qual é o grupo em que ele está localizado, eu vou fazer a sua distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2, 4, 10, 12. Ele tem número atômico 12. Então, olhando para essa distribuição, qual é o período em que ele está localizado? Período, você já sabe qual é. Terceiro. Pronto, ele está no terceiro período porque ele foi distribuído 3 níveis. Então, ele está aqui, ó, período 1, 2, 3. Então, ele está nesse período aqui. Agora, qual grupo ele está localizado? Observe que ele tem, a última camada dele é a camada 3. Então, a camada 3 é a chamada camada de valência. Quantos elétrons tem na camada 3, na camada de valência? 2. Portanto, ele vai estar localizado no grupo 2. Então, é igual um joguinho, não sei se é da época de vocês, também não é da minha, um joguinho chamado de batalha, acho que é batalha naval. Você encontra a linha e cruza com o grupo. Então, vocês já me disseram que o elemento está no terceiro período, então 1, 2, 3. No segundo grupo, então ele vai estar aqui, ó. Pode olhar aí na sua tabela periódica que o elemento químico magnésio vai estar exatamente nessa posição que eu pintei de amarelo. Então, pronto. Grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estão relacionados com a quantidade de elétrons tem na camada de valência, que é a última camada de uma distribuição eletrônica, o último nível de uma distribuição eletrônica. Professor, os grupos de 1, 2, 13 a 18, beleza, compreendi. Mas e esses grupos designados pela letra B, que vai do 3 ao 12? Aí a dor é um pouquinho mais embaixo. Ó. Os elétrons desse grupo, designados aqui pela letra B, que vai de 3 a 12, você vai contabilizar também na distribuição eletrônica a quantidade de elétrons tem na penúltima camada, não na última, não na camada de valência. Então, vai ser assim, ó. Os elementos do grupo 3, eles vão possuir 9 elétrons na penúltima camada, não na camada de valência. Aí, na sequência, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A quantidade de elétrons da penúltima camada. Mostrando um exemplo aí que fica mais fácil. Ó. O elemento químico titânio. O elemento químico titânio tem 22, número atômico 22, então fazendo aí a sua distribuição fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, seguindo a configuração do Paulo. Como ele, observe que ele não terminou em S nem P, ó. Ele terminou em D. Ele não terminou em S nem em P, ele terminou em D. Porque se ele tivesse terminado em S ou em P, ele estaria localizado nos grupos 1, 2, 13 ou 18. Aí você já partiria para buscar a quantidade de elétrons da camada de valência.
Aí você fez a distribuição eletrônica dele e observa que o último subnível da distribuição é D. Logo, ele não vai estar localizado nesses grupos designados pela letra A. Ele vai estar localizado, com certeza, nos grupos designados pela letra B. Só não sei qual por enquanto. Então, de novo, quando ele terminar em S ou em P, ele vai estar nos grupos que levam a letra A. Um desses. Aí você vai observar quantos elétrons ele tem na última camada. Quando ele terminar em D, como é o caso do titânio, ele vai estar certamente localizado nos grupos designados pela letra B. Eu ainda não sei qual, mas a gente vai ver agora. Ó. Quando ele terminar em D, que estará localizado em um desses grupos da letra B, você vai ver quantos elétrons ele tem na penúltima camada, no penúltimo nível da distribuição. Então, olhem aí para a distribuição do titânio e me digam quantos níveis foram distribuídos. Se a última camada foi a 4, a penúltima camada, obviamente, vai ser a terceira. Contem para mim quantos elétrons tem na terceira camada. 2, 8, 10. Portanto, ele vai estar aqui, ó, na coluna 4B ou na coluna 4. Porque lembra que eu falei, ó, 9, 10. Então, se você me disse aí agora que ele é do quarto período, então, período 1, 2, 3, 4. Ele está aqui. E agora nós descobrimos que ele está exatamente nesse local. Porque ele tem 10 elétrons na penúltima camada da sua distribuição. É dessa forma que a gente encontra os grupos desses elementos. Então, reforçando aí, ó, a tabela ela é dividida em períodos, tem no máximo 7 períodos, porque está relacionado com o número de níveis da distribuição, e, por enquanto, nós conhecemos até 7 níveis, 7 camadas, e está dividida em grupos, os grupos de 1 a 18. Então, todos os elementos que terminarem com subnível S preenchido, ou seja, todos os elementos que tiverem como subnível mais energético, subnível S, eles estarão localizados no grupo 1 ou no grupo 2. Se ele terminar em S1, grupo 1. Se ele terminar em S2, grupo 2. Todos os elementos que o nível mais energético da distribuição for o nível P, então eles estarão localizados em um desses grupos, que está pintado aí de verde. Se o último nível da sua distribuição for o nível D, aí você vai contabilizar a quantidade de elétrons tem no penúltimo nível da sua distribuição. Então, a minha maior ambição nessa disciplina é pegar, com relação à tabela periódica, é pegar uma tabelinha dessa aí, eu acho que eu vou até fazer isso na prova de vocês, é pegar uma tabelinha dessa aí e te dar 2 ou 3 elementos e pedir para que você localize-os dentro dessa tabela. Vai fazer a distribuição e vai seguir essas dicas, essas regras aí que eu acabei de mencionar. Mais um exemplo aí do encontro dessa localização. O elemento berílio, número atômico 4, fazendo a sua distribuição, ele distribui até o segundo nível, portanto, ele está localizado no segundo período, ou seja, na segunda linha da tabela, e como ele terminou no subnível S, basta eu contar quantos elétrons ele tem nessa camada, que é esse subnível, que é 2, portanto, ele estará no grupo 2. Então, cruze o segundo período com o segundo grupo e encontrará a localização do berílio. Elemento fósforo, número atômico 15, faz a sua distribuição. Ele tem
3 níveis preenchidos, portanto, estará no terceiro período. Como ele terminou em P, basta você contabilizar quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada 3. Tem 3 com 2, 5. Portanto, ele estará no grupo 15 da distribuição. Digam que isso é fácil. Que uma outra forma de você identificar os grupos, estava dizendo que eu não gosto muito dessa forma, porque ela é mais decorativa do que você entender a lógica. Observem que o grupo 1, todos os elementos do grupo 1, eles terminam no subnível S1. Ou seja, ele tem um elétron no subnível S, no subnível mais energético, que é o último da distribuição. Todos os elementos do grupo 2, observem que ele termina em S2, ou seja, tem 2 elétrons no subnível S, sendo esse o mais energético, que é o último subnível da distribuição. E aí vai o P1, P2, P3, P4 até o P6. Então, eles seguem essa regra. Eu não gosto muito dela não, porque ela é mais decorativa do que entendimento da lógica por trás disso. Mas o que eu quero reforçar, o que eu quero que vocês entendam é... Tem gente entrando ainda. Terminou no subnível S, vai estar em uma dessas duas colunas. 1 ou 2. Terminou no subnível P, vai estar em uma dessas colunas aqui. De colunas 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, de acordo com a nomenclatura antiga. Terminou em S ou terminou em P, conta quantos elétrons tem na última camada, que é a camada de valência. Terminou em D ou em F, que é o que eu não falei, que eu não quero embaçar muito ainda, terminou principalmente em D, você vai contar quantos elétrons tem na penúltima camada. Então, memoriza isso. S e P, olha quantos elétrons tem na última camada. Terminou em D ou em F, na verdade terminou em D, conta quantos elétrons tem na penúltima camada. Porque quando termina em F, você vai ver quantos elétrons tem na antepenúltima camada. Aí é mais embaixo ainda a dor. Por enquanto eu quero me preocupar com esses elementos que são os mais estão mais disponíveis. Bora, mas lá na frente vocês poderão resolver exercícios para treinar isso aí. Isso aí é mais prática do que qualquer outra coisa. Então, só para concluir essa parte da tabela periódica. Fazendo a distribuição eletrônica aí do elemento ferro, que tem número atômico 26, você faz a sua distribuição. Observe o que eu falei, ó. Primeiro, ele tem 4 níveis, portanto, está no quarto período. Então, encontrar o período de uma tabela é muito simples. Agora, observe que ele termina em D, portanto, está dentro daquelas colunas que são designadas pelos grupos B. Aí você vai contabilizar a quantidade de elétrons que tem no penúltimo nível da distribuição, que nesse caso é 2, mais 6, 8, mais 6, 14. Portanto, ele vai estar, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele vai estar dentro desse grupo aqui. Como ele terminou no quarto período, então ele vai estar exatamente aqui, ó. Tanto que o último subnível dele é o 4D6, como a gente pode observar. Ó, 3D6. Termina em D6. Então, gente, refaçam essas distribuições e entendam como é que funciona a localização desses elementos dentro dessa tabela, para que a gente possa compreender o que vem daqui para frente. Nas próximas aulas, depois da avaliação, a gente vai entender como é que esses elementos se ligam uns aos outros.
a forma como ele se liga, as diferentes formas de ligações químicas, estão relacionadas como eles se distribuem e qual a localização deles dentro dessas tabelas. Mas, continuando, eu comecei a aula falando que cada um desses elementos, aliás, que esses grupos, esses períodos dentro dessa tabela, esses elementos apresentam semelhanças entre si, semelhanças químicas entre si. Então, essas nomenclaturas desses grupos ficam dessa forma. Todos os elementos do grupo 1 são chamados de metais alcalinos, porque possuem características químicas semelhantes, são os metais alcalinos. Do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, porque possuem características químicas semelhantes, todos do grupo 2. Aí vem grupo 13, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e, finalmente, o grupo dos gases nobres. São aqueles que possuem 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Aí a gente vai ver lá na frente, quando estiver estudando ligações químicas, que os gases nobres são estáveis porque apresentam 8 elétrons nessa camada de valência, o que justifica a sua inclusão dentro desse grupo 18, e que cada elemento de cada um desses grupos apresentam características químicas semelhantes e terão ligações químicas específicas para cada grupo. Então, grupo 1, metais alcalinos, alcalinos terrosos, aí vem boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e os famosos gases nobres. A gente vai ver lá na frente que são os gases que não se misturam, elementos que não precisam se misturar a ninguém para terem a famosa estabilidade que tantos elementos buscam. Meus jovens, a segunda parte da aula, depois de entenderem como é que esses elementos eles são distribuídos, a segunda parte da aula se refere às propriedades periódicas desses elementos. Então, a tabela periódica, ela foi montada, essa tabela periódica moderna, essa configuração periódica moderna, ela foi montada para facilitar o trabalho de químicos, de farmacêuticos, de profissionais que lidam diretamente com a tabela e com a química, para facilitar o trabalho de encontrar e relacionar os elementos. Então, eu diria, na minha experiência de trabalhar em indústria, eu diria que a tabela ela facilita mais a relação entre os elementos, o que é que eu posso ligar, o que é que eu posso misturar, do que propriamente me ajuda na hora de encontrar, de localizar. Porque a tabela tem hoje o quê? 118 elementos. Então, se eu quero encontrar determinado elemento na tabela, basta eu olhar e procurar. Então, não há grande necessidade de eu estar fazendo configuração eletrônica. Essa história de fazer configuração eletrônica, descobrir período, descobrir grupo, está mais relacionado mesmo para que você entenda como ela foi montada. Mas as propriedades periódicas, a forma como os elementos estão distribuídos na tabela, ela vai nos ajudar, a química e a farmácia, mais com relação à afinidade entre esses elementos, que você entenda a característica desses elementos, para você saber o que é que você pode ligar, o que é que você pode misturar, o que é que você pode trabalhar. Repito, entender a localização dele na tabela está mais relacionado com a questão de compreensão de como ela foi montada. Entender onde esses elementos estão localizados vai te ajudar a entender suas características químicas, que é o que a gente vai ver agora. Então, essa tabela ela pode ser usada ainda, e é muito utilizada ainda na indústria, seja ela qual for, para que você verifique algumas tendências às propriedades desses elementos, tais como raio atômico, potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, que é o que a gente vai entender agora. Ó. Muita calma aí nesta hora. Então, a eletronegatividade, que eu gosto da química, ela possui esses nomes fortes. Olha, eletronegatividade
é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. Então, repito, o objeto de estudo das nossas próximas aulas são as ligações químicas. Iônica, covalente, metálica, ponte de hidrogênio, van der Waals, dativa. Existem vários tipos de ligações. E cada uma dessas ligações está relacionado com a distribuição eletrônica desse elemento, desse átomo. A eletronegatividade é a tendência, é a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons quando ele se liga a outro elemento. Por exemplo, quero ir com muita calma nisso aqui. Na molécula da água, que vocês já estão carecas de saber que é um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, a ligação que ocorre entre o oxigênio e os hidrogênios faz com que o elétron do hidrogênio se sinta atraído pelo oxigênio. Então, de novo, quando esse oxigênio se liga a esses 2 hidrogênios, o hidrogênio ele só tem um elétron, porque ele só tem um próton. Então, quando ocorre essa ligação, não vou nem me estender muito nela, porque isso é coisa das próximas aulas, mas quando ocorre essa ligação aqui, o um elétron do oxigênio se sente atraído pelo núcleo do oxigênio. Então, o um elétron de cada um desses hidrogênios se sente atraído pelo núcleo do oxigênio. Isso é chamado de eletronegatividade. Então, se eu perguntar para você, entre o oxigênio e o hidrogênio, qual dos dois é mais eletronegativo? Aquele que tem uma tendência a atrair elétrons para si numa ligação química. No caso aqui das ligações que ocorrem na molécula da água, quando o oxigênio se liga ao hidrogênio, ele atrai o elétron do hidrogênio, portanto, diz-se que ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele está atraindo o elétron do polo do hidrogênio. Então, a eletronegatividade é essa capacidade que um átomo tem de chamar para si, de atrair para si, os elétrons em uma ligação química. E ocorre, o aumento da eletronegatividade ocorre da esquerda para a direita, ó. À medida que a gente vai caminhando para a direita na tabela periódica, vai aumentando a eletronegatividade desses elementos. E aumenta também de baixo para cima. Então, para que vocês entendam aqui, ó, se eu pegar tá aqui o hidrogênio, ó, o hidrogênio e o oxigênio, se eu fizer a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, qual dos dois é mais eletronegativo? Ou seja, qual dos dois vai ter a tendência de atrair os elétrons para si? O oxigênio, porque o aumento da eletronegatividade está sendo da esquerda para a direita. Como o oxigênio está mais à direita do que o hidrogênio, portanto, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso é eletronegatividade. Aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui dizendo o seguinte, ó, desconsiderando os gases nobres. Estou indo com muita calma para não jogar muita informação, mas é que os gases nobres, eles são um grupo de elementos que não fazem ligações. Todos esses elementos que vocês conhecem, para existir na natureza, eles precisam se ligar uns aos outros. No entanto, o grupo dos gases nobres são os únicos elementos que não têm essa necessidade de se ligar em ninguém, de fazer essas ligações. Eles já são estáveis sem precisar fazer ligação nenhuma. Na faculdade de Química, a gente tem 2 cadeiras só para estudar os gases nobres. São 6. Na primeira disciplina, Gases Nobres 1,
A gente estuda os 3 primeiros. Na segunda disciplina, Gases Nobres 2, a gente estuda os outros 3. E a gente se afeiçoa tanto a eles, afinal, é um ano estudando só gás nobre, que a gente passa a chamá-los de gases boçais. Porque eles não se misturam, eles não precisam de ninguém para sobreviver. Já todos os outros precisam fazer ligações e essa é a ordem da eletronegatividade de cada um deles. Repito, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Adiante, ó. Uma outra característica periódica desses elementos é chamada de potencial de ionização. Professor, o que é o potencial de ionização? É a energia necessária para que você consiga arrancar um elétron de um átomo no seu estado gasoso. Mas vocês vão ver que a gente consegue manipular, fazer essas ligações com facilidade quando o átomo está no seu estado gasoso. É o estado físico em que a gente consegue com mais facilidade a mexer com essas ligações entre os átomos. Então, o potencial de ionização é a energia necessária, é a quantidade de energia que você precisa para extrair, para arrancar um elétron de um átomo quando ele está no estado gasoso. Ou seja, quando você retira elétrons de um átomo, ele deixa de ser neutro e se transforma no que a química chama de cátion, ou seja, um íon positivo. E os elementos da tabela, você consegue encontrar uma relação entre essa distribuição e esse potencial de ionização. Então, quanto mais para a direita, da esquerda para a direita, você caminha na tabela periódica, maior a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo. Quando você caminha de baixo para cima, maior a energia necessária para você arrancar o elétron de um átomo. Isso no seu estado gasoso. Então, repetindo aqui desde o começo. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. Ele vai da esquerda para a direita, aumentando essa capacidade de atração, e de baixo para cima. Potencial de ionização. A quantidade de energia que você precisa para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Da mesma forma do que a eletronegatividade. Da esquerda para a direita, vai aumentando essa energia, de baixo para cima. O outro é o raio atômico, que é a distância que vai do núcleo de um átomo. Mentalize aí na sua cabecinha que esse átomo ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera, né? Aquelas camadas, aqueles níveis que circulam ao redor do átomo. Então, o raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo, até o último elétron do último subnível da distribuição eletrônica. É a distância do núcleo até o elétron mais externo da sua distribuição. Então, esse raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quanto mais à esquerda você caminha, observe que maior o tamanho desse raio. De cima para baixo, quanto mais você vai seguindo esse percurso de cima para baixo, maior também se torna o raio desse átomo. Professor, e o Kiko, né? Isso aí vai influenciar em quê? Vai influenciar nas ligações químicas, vai influenciar na estabilidade dos fármacos. É por isso que essa disciplina é considerada uma disciplina básica, porque por mais que o seu conteúdo não faça sentido agora, mas vai fazer sentido quando você estiver estudando as disciplinas específicas do curso. Então, raio atômico vai fazer diferença nas ligações químicas, na manipulação de um fármaco,
na estabilidade de um fármaco. Então, todas essas características farão muito sentido quando vocês estiverem em disciplinas mais aprofundadas do curso. Uma outra característica é chamada de eletroafinidade. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo ele recebe um elétron. Então, para não confundir, potencial de ionização é a quantidade de energia que você precisa para arrancar o elétron de um átomo. Para arrancar, para tirar, você precisa ter uma grande energia para arrancar. Uma grande energia não, deixa eu me corrigir. Você precisa ter energia para arrancar o elétron de um átomo. Da mesma forma que quando um átomo ele recebe um elétron, ou seja, quando ele se transforma num ânion, quando ele se transforma num íon negativo, ele libera energia. Então, a eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo ele recebe um elétron. Se o átomo ele libera energia quando recebe um elétron, ele se torna um ânion, ele se torna um íon negativo. Essa eletroafinidade ela aumenta da esquerda para a direita, à medida que o caminho na tabela periódica da esquerda para a direita vai aumentando essa eletroafinidade, ou seja, vai aumentando a quantidade de energia que esse átomo libera quando recebe um elétron. E de baixo para cima, à medida que eu vou subindo na tabela periódica, o quantitativo de energia também vai sendo aumentado. Coloquei aqui uma tarjazinha no grupo relacionado aos gases nobres, porque os gases nobres eles não têm essa característica de perder ou ganhar elétron. Da mesma forma que eu falei aqui, ó, no potencial na eletronegatividade, observe que eu desconsiderei o gás nobre, também vou desconsiderar o gás nobre na eletroafinidade, porque gás nobre ele nem perde para ser eletronegativo e nem ganha para ter essa eletroafinidade. Os gases nobres são um grupo de elementos que nem ganham e nem perdem elétrons. Resumindo toda a ópera, eu tenho aí o esboço da tabela periódica. Então, a eletronegatividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade aumentam nesse sentido, da esquerda para a direita, de baixo para cima, considerando alguns característicos gases nobres. A eletropositividade e o raio atômico, eles aumentam da direita para a esquerda, de cima para baixo. E com isso a gente finda esse material, o conteúdo programado para a aula de hoje. Só são 3 questões, ó. Atividade 1, 2 e 3. Eu gostaria que vocês resolvessem essas 3 atividades, baseado no que foi dito na aula de hoje.